Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é a última aula do nosso curso de Santa Joana d'Arc. Vamos começar, né? Então, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu, de onde a gente parou. E vocês lembram que a gente terminou com a morte de Joana, queimada na fogueira, condenada como herege. Mas vamos relembrar aí um pouquinho, por uns minutinhos, como que ela chegou a ser condenada. Aparentemente por um tribunal da Inquisição. E por que eu digo aparentemente? Porque nós vimos que, na verdade, se tratava de um falso tribunal, né? Um tribunal aí cheio de irregularidades, cujos juízes tinham sido escolhidos pelo próprio inimigo de Joana, pelos próprios inimigos, né? Que eram os ingleses. Mas eles pretendiam dar uma aparência de legalidade para esse processo. Então, eles fizeram todas aquelas artimanhas que a gente viu, mas quais são, assim, são inúmeros, mas o que a gente poderia citar como pontos aí principais que fizeram com que aquele julgamento ele já fosse nulo, inválido, desde o princípio, né? Antes mesmo de chegar aí a uma sentença. Bom, primeiro, Joana ela estava sendo julgada por uma questão religiosa, né? Como a gente viu lá na questão da Inquisição, aquelas penas civis não eram aplicadas pela igreja. Mas quem tinha competência para dizer se uma pessoa era herege ou não, era um tribunal da igreja, claro. E só que a heresia, dependendo da circunstância naquele tempo, por desestruturar, por comprometer a ordem social, ela poderia vir a ser punida pela ordem civil com penas civis, como, por exemplo, a pena de morte, na fogueira. Então, Joana, como ela estava sendo julgada pelo Tribunal da Inquisição, ela deveria estar numa prisão eclesiástica, mas ela não estava numa prisão eclesiástica, ela estava numa prisão civil. Vocês lembram que ela estava sendo vigiada por 4 homens que ficavam dentro da cela dela, dormiam na cela dela. Ela sofreu diversas tentativas de abuso, ela teve maus tratos, humilhações, má alimentação. Ela não tinha possibilidade de descansar, né? Porque ela estava sendo importunada ali o tempo todo. Então, aquela fadiga acumulada durante todos os meses em que ela ficou presa, naquele estado de alerta o tempo todo. Ela ficou acorrentada nas mãos e nos pés durante todos os meses do processo. Inclusive, ela dormia acorrentada, presa na própria cama. Ela não tinha liberdade de movimentação. E ela foi submetida a esse tratamento por muitos meses. A gente viu também que esse tribunal ele tinha uma intenção desde o princípio, desde antes de Joana ser capturada. O líder desse tribunal, que foi Pedro Cuchon, que nós vimos aí que foi, como ela mesma disse, seu inimigo capital, ele já tinha uma intenção de condená-la como herege e relapsa. Tá? O que é relapsa? Lembrando, é aquela pessoa que, uma vez tendo sido passado por um tribunal da Inquisição e tendo sido condenada por heresia, aí vem a parte das exortações para que essa pessoa volte atrás, retire os seus erros, pare de praticar os seus erros ali. Uma vez que essa pessoa, tendo sido condenada, se arrependeu publicamente, ou seja, abjurou, porque o que a gente entende aí daquela época por abjurar
retirar publicamente, né, as suas afirmações, uma vez que ela tendo se arrependido, ou seja, tendo abjurado, volte a reincidir nos mesmos erros. Isso seria uma pessoa relapsa. Aí ela seria condenada como relapso. E nesse caso, a pena civil era a morte na fogueira. Então eles queriam forjar a todo custo uma situação em que eles conseguissem dar aparência de legalidade para que Joana fosse condenada como herege, depois abjurasse publicamente, ou seja, dissesse que a sua missão era falsa, e depois reincidisse nos mesmos erros para que ela pudesse ser entregue para ser executada pelo Poder Civil. Esse era o plano desde o início. Eles queriam então que ela dissesse que as suas vozes não vinham de Deus. Por quê? Porque se eles conseguissem que ela dissesse isso publicamente, eles poderiam divulgar então que o rei Carlos, na verdade, tinha sido condenado tinha sido coroado por uma impostora inspirada pelo diabo e não por vozes divinas, e portanto aquela coroação não seria válida, enfim. Então, depois de ter passado por interrogatórios ali exaustivos, eles confeccionaram um documento ali de 70 artigos contra Joana e começaram a interrogá-la um a um, tentando encurralá-la de todas as formas, mas ela não se contradisse, não negou a sua missão, ela, em nenhum momento, eles não conseguiram arrancar nada dela e nem nada que pudesse ser condenado ali como heresia. Então, como eles não conseguiram aí os seus intentos, mesmo sob ameaça de tortura, de abuso, de tudo que fosse, aí que tá, essa parte que eu quero lembrar, tá, última aula, é muito importante, que ela vai ser importante para hoje. Alguém, que ninguém nunca soube quem, confeccionou um documento de 12 artigos, 12 acusações ali contra Joana, que disseram que era um resumo de tudo que foi levantado ali naqueles interrogatórios, certo? Esse documento de 12 artigos, que jamais foi lido para Joana, foi enviado para a Sorbonne, que era a Universidade de Paris. Vamos lembrar que era aliada dos ingleses, enfim, era a PUC francesa lá da época. E os teólogos da Sorbonne declararam, a partir desse documento fraudulento de 12 artigos, que que essa mulher ali que estava sendo descrita deveria ser considerada herege, certo? Então foi assim que eles consideraram Joana herege. E lembrem-se desse papel aí, desse artigo, desse documento de 12 artigos, porque ele vai ser importante no que a gente vai ver hoje. Então eles simularam, eles disseram que Joana era herege, levaram ela lá numa praça do cemitério, onde fizeram um sermão, acenderam uma fogueira, tudo para poder intimidar a Joana, porque eles queriam arrancar a todo custo, publicamente, uma abjuração. Eles queriam pressioná-la para que ela negasse as suas vozes, e ela não fez isso. E então, no meio de uma grande confusão, eles tinham um artigo de 500 palavras lá, condenando Joana de tudo quanto é coisa, falando contra o rei Carlos também, e pegaram na mão dela para que ela assinasse, ela nem sabia assinar, e foi uma grande confusão, e dessa confusão, Cuchon disse que ela tinha abjurado. Enfim, extraiu dali uma suposta abjuração à frente das pessoas, que na verdade a gente vai ver que nunca aconteceu, a gente já viu que nunca aconteceu. Então assim, consideraram Joana herege, levaram ela, disseram que seria acolhida pela igreja, enfim, levaram ela de volta para a prisão, obrigaram ela a vestir roupas de mulher, mas na verdade deram a aparência de que ela tinha arrependido dos seus erros, renegado a sua missão e, portanto, não precisaria mais vestir roupas de homem. E associaram o fato de que, posteriormente, ela voltou a usar roupas de homem com uma reincidência nos antigos erros. Foi assim que eles montaram toda a farsa, certo? Então, queria lembrar disso daí com vocês. E a gente vê que quando Joana foi finalmente levada para a fogueira, ela teve lá uma morte santa e o seu coração ficou incorrupto, não sei se vocês lembram, mesmo depois de ter sido queimada ali. Tanto que Cuchon mandou que o coração dela e as cinzas fossem jogados no rio Sena, para que não sobrasse nenhuma relíquia dela. E já tem vários relatos ali naquele momento da conversão dos seus inimigos, de tão
chocados que eles ficaram, né, com aquela morte santa que eles viram ali. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês que ilustra isso pra gente. A gente retomar aí qual que foi o espírito daquele momento em que Joana entregou aí a alma a Deus. Ó, com convicção esperançosa, o inglês Raimundo de Massey, que confessou ter tentado abusar dela, declarou: acredito que ela está no paraíso. Haviam queimado uma inocente, como garantiu Pedro Miguel. Abre aspas. Sobre Joana, nunca vi nada nem soube que ela tivesse feito algo contra a fé. Fecha aspas. E não foi o único a expressar a ausência de culpa. Também o declarou o notário Guilherme Manchon. A gente vai ver que esse Guilherme Manchon, ele foi o principal notário do processo, que fazia as anotações, e que no processo posterior de reabilitação, 25 anos depois, ele vai dar o seu testemunho ali. Ele diz: nunca vi Joana cometer algo herético ou contrário à fé católica. Atesto que sua morte foi a de uma cristã e que assim nos pareceu a todos. E por último, João Missier, que ele tinha o ofício de conduzir vários condenados à forca, ele diz o seguinte: nunca vi alguém morrer tão cristamente. E o Frei, o padre que confessou Joana, resume o pensamento de todos. Ó, a opinião geral a considerava uma boa cristã. Ó, o mais importante desses testemunhos é o que eles falam sobre a missão celestial de Joana. Ela jamais negou suas revelações, pelo contrário, insistiu nelas até o fim. E Guilherme Manchon, o notário, ele diz o seguinte: eu gostaria verdadeiramente que minha alma estivesse onde eu acho que a alma de Joana está. Certo? Enfim, tem muitos outros relatos aí de pessoas que estiveram lá, dos seus inimigos, tá? Muitos disso aqui. Vimos então que Joana teve uma morte santa. Então, tendo recapitulado isso daí, vamos seguir agora para o que aconteceu depois da morte de Joana. Bom, assim que ela morreu, que todo aquele teatro, né, que os restos mortais aí, ou seja, o coração incorrupto dela foi jogado no Rio Sena, o povo imediatamente, muito comovido, o povo que estava presente ali, começou a dizer que uma grande injustiça e uma perversidade tinha sido cometida. Todo mundo já ficou chocado ali com tudo aquilo. E a gente vê que a opinião unânime das pessoas era de que aquele processo era nulo, desde aquele momento. Então, todos os juízes do processo de Joana, logo depois de sua morte, eles já caíram ali numa grande infâmia. E o povo de Rouen identificava as pessoas que participaram desse processo e os abominava. E na época tinha uma prática muito interessante. Quando as pessoas estavam diante de uma injustiça e elas viam que a justiça terrena não se fazia valer, como era o caso de Joana, ou seja, enfim, eles viram ali que a justiça dos homens não funcionou. Eles começavam a clamar por justiça divina. O povo começava a pedir que o céu se manifestasse, era algo comum na época. Então, eles tinham tanta certeza de que aquilo era uma injustiça que todo mundo começava a clamar a justiça divina contra aqueles iníquos juízes ali. E há relatos também de que uma testemunha diz, né, que o rei Carlos, abre aspas, suportou com grande amargor a morte da Virgem, fecha aspas. Não fez nada, mas suportou com grande amargor, depois que ela já tinha morrido, tá? E, enfim, e aí, bom, então, Cuchon lá, o malvadão, que tinha todo aquele objetivo com esse processo, né, de apoiar os ingleses, de se vingar de Joana, de conseguir crescer ali na carreira, porque ele queria uma nomeação. O que ele fez? Ele precisaria dar um jeito de terminar a farsa dele, com uma aparência de legalidade. Então, ele fez, olha o que ele fez. O processo já tinha terminado, ela tinha sido condenada, ela tinha sido executada. Depois que ela tinha morrido, ele simplesmente redigiu um documento chamado de informe póstumo. Então, tudo que ele não conseguiu extrair de Joana à força, ele inventou nesse informe póstumo
e simplesmente enfiou no meio do processo, como informe póstumo. E nesse informe póstumo, ele relatou que Joana tinha abjurado 3 vezes, em 3 momentos diferentes. Sabemos que isso não é verdade por todas as inúmeras testemunhas que a gente tem. Ele relatou a suposta reincidência dela. Ele diz que ela negou lá as suas vozes, que ela assinou o papel, que ela disse que ela tinha sido enganada. E diz que quando encontrou ela novamente com roupas de homem, que ela falou que as vozes tinham aparecido para ela e dito a ela que ela foi muito má, que ela condenou sua alma por ter negado a sua missão, por ter negado as suas vozes, e que aí que ela, arrependida, desistiu de negar as vozes. Enfim, Cushon inventou essa mentira aí. E disse que as vozes a repreenderam. E disse ainda que na fogueira, no meio da fogueira, ela tinha dito que as vozes a enganaram novamente e pedido desculpa para os ingleses. Então, assim, eles não sabiam, eles deixavam vários fios soltos, eles não conseguiam inventar uma mentira consistente. Graças a isso mesmo, a gente vai ver quanta iniquidade, mentira. Mesmo assim, a verdade pôde vir à tona justamente por conta dessas inconsistências internas aí nesses documentos todos, certo? Só que, infelizmente, isso daí que Cushon fez, esse documento que ele fez, ele circulou rapidamente ali foi para a Universidade de Paris, que era favorável à Inglaterra, circulou pela França, ele enviou isso para a igreja, certo? Para Roma, e infelizmente isso ficou sendo repetido por séculos. Até bom, a gente vai ver no processo de reabilitação, que nós vamos ver agora, que alguma coisinha foi mudada aí, em favor de Joana. No entanto, essa mentira da abjuração, que Joana teria abjurado, que ela, num momento de fraqueza, de medo por causa das ameaças, essa mentira vai se perpetuar por séculos. Até os melhores filmes que a gente tem aí, porque tem muitos horríveis, né? Mas até os melhores que retratam aí a história dela e que são fiéis em muitos pontos, mostram essa parte aí da abjuração que ficou sendo reproduzida, essa narrativa por historiadores católicos, enfim. E a gente sabe hoje que essa mentira foi desmascarada pelo historiador que é o Coronel Boulanger, que eu falei dele com vocês desde lá da primeira aula, que no século XIX conseguiu, ele fez um trabalho assim absurdo de esmiuçar tudo quanto é documento e registro, encontrar todas essas inconsistências e trazer à tona e provar que Joana jamais, nem diante de todas as ameaças, ela jamais abjurou, ela jamais negou suas vozes, enfim. Então, essa farsa toda sobre Joana foi montada pelo Cushon, pelos seus assessores, que eram os notários, todos fiéis à causa inglesa, e os próprios inimigos dela, né? E, bom, essas mesmas pessoas que montaram essa farsa aí junto com o Cushon, isso daqui, lembrando que Joana morreu em 1431, certo? Em 1456, quando vai ter todo um processo aí de rever os erros daquele outro ali, eles vão, os mesmos que estiveram lá condenando ela, eles vão afirmar que Joana sustentou até o fim a origem divina das vozes dela, certo? O confessor de Joana, aquele que a confessou lá no final, eu vou ler rapidamente o relato dele para vocês. Ele vai nos dizer o seguinte, ó. Já na fogueira, assim como na prisão, antes da morte e também na presença dos juízes, ela sustentou e afirmou até o fim que suas vozes vinham de Deus, que todos os seus atos haviam sido realizados por ordem do Senhor, que ela não acreditava ter sido enganada por suas vozes e que as revelações que recebera também vieram de Deus, e não sei de mais nada. Ok? Aí uma coisa interessante aí, uma curiosidade. Todos os culpados do julgamento de Joana, ou eles tiveram uma morte súbita, repentina, em algum momento, ou eles tiveram doenças cruéis. Então, eles morreram
todos, de uma dessas duas formas, ou com mortes repentinas ou através de doenças cruéis. Bom, dando continuidade aí, vocês lembram que Joana, durante seu julgamento, profetizou a libertação da França, né? Antes de 7 anos, a completa libertação da França. E aí, só pra gente ver de como que isso de fato aconteceu. Lembrando que Joana morreu em 1431. Somente em 1436, portanto, dentro do prazo que Joana tinha previsto, as tropas francesas entraram em Paris. Quem estava lá? Couchon. E o que Couchon fez? Fugiu. Arrumou um jeito de fugir. Por quê? Porque o povo estava inflamado de indignação e eles aclamaram, assim, grandemente o rei que retornava, e eles, desde que Joana foi martirizada, já consideravam Joana como a sua heroína, uma santa. Eles pediam que o Couchon fosse jogado no rio Sena, igual ele fez com o coração da Pucelle. Então, ele fugiu. Senão ele teria sido jogado pelo povo lá. E isso foi, então, em abril de 1436. Retomou Paris, a capital. No ano seguinte, em 12 de novembro de 1437, o rei Carlos entrou triunfante ali em Paris. Só que somente... Vocês lembram onde que foi o julgamento de Joana, que era lá no coração lá da Normandia, na cidade de Rouen, fiel à causa inglesa. A cidade de Rouen só foi liberta dos ingleses em 1449. Ela ficou por muito tempo. E quando ela foi liberta, o rei foi lá na cidade, entrou na cidade, lá o povo venerava Joana. E ele foi aclamado, muito aclamado pelo povo, e o povo levou o rei na praça do Mercado Velho, onde Joana tinha sido executada. Contou para ele, as testemunhas que ainda estavam ali, né? 18 anos depois, contaram para ele tudo o que tinha acontecido, como que as coisas haviam acontecido, e o povo exigia que o rei reparasse aquela injustiça feita a Joana. Então ele era tão banana que só 18 anos depois, com a pressão do povo, vendo um negócio, que ele parece que acordou, assim. E aí depois dessa ida a Rouen, ele, mesmo com toda aquela pressão ali dos seus conselheiros, que eram contrários a ela, mesmo assim, ele foi firme de querer abrir uma investigação sobre o caso. Mas não era só arrependimento, não era só porque ele era bonzinho. Lembrem-se de que era importante para o rei que também, para a imagem dele, que Joana fosse retratada. Porque com aquela condenação de Joana e todas aquelas mentiras, isso manchava diretamente a imagem do rei, certo? Então era do interesse dele, para a imagem dele também, que aquela injustiça fosse revista. Além disso, era interesse apaziguar o povo. Ok? Então, em 1450, Carlos VII iniciou uma investigação a respeito daquele processo que foi feito ali. Vamos entender. Joana foi condenada por heresia. O que o rei poderia fazer era exigir a abertura de uma investigação, mas ele não tinha poder para retirar uma sentença que foi dada por um tribunal eclesiástico. Quem precisava fazer essa revisão seria a igreja, ok? É assim que funcionava. Deveria ser pedido uma revisão daquele processo para a Santa Sé. Então, o que o rei fez foi abrir um processo de investigação. Mas era um processo também sério, solicitado pelo rei, que precisava de um teólogo ali como inquiridor para poder conduzir esse processo. Se essa investigação tivesse sido feita da maneira correta, o que precisaria ter sido feito? Porque vamos lembrar que Joana já tinha passado por 2 processos. Vocês lembram? O primeiro foi o processo de Poitiers, que o próprio Carlos tinha pedido para se certificar da origem divina da missão de Joana. E nesse processo, que foi um processo legítimo, realizado dentro das normas da igreja, ali para um tribunal legítimo em Poitiers, eles disseram que a missão de Joana era divina, que ela era inspirada pelo Espírito Santo,
que não havia nada de errado com ela, que não havia nenhuma inspiração demoníaca ali. Então, esse que foi o processo legítimo de Joana. E aí o processo de Juan, que foi o processo de condenação, dizia coisas contrárias àquilo ali. Então a gente tem dois processos eclesiásticos com conclusões opostas. Então, a partir do momento em que se abre uma investigação sobre aquilo ali, aqueles dois processos seriam revistos. E um teria que ser considerado legítimo e o outro falso. Certo? Esse seria o normal, o correto. E a partir do momento que... Porque eles tinham conclusões opostas. A partir do momento que o processo de Poitiers fosse reafirmado como legítimo e o de Rouen como falso, o que teria que ser feito? Abrir um processo contra aqueles juízes iníquos, para que eles fossem punidos, para que fosse averiguado ali corretamente se eles estivessem vivos ou mortos, porque eles seriam acusados de muitas coisas. Eles seriam acusados de traição à pátria, prevaricação, parcialidade, corrupção, suborno, sacrilégio. Quantos sacrilégios eles cometeram nesse processo? Certo? E isso não era nem um pouco interessante para quem? Para os mestres da Sorbonne, da Universidade de Paris. Que a gente lembra que quem estava à frente de todo o processo fraudulento de Joana eram os membros da Sorbonne. Agora que Carlos tinha... Então, eles queriam, de qualquer forma, se eximir da responsabilidade. Eles não queriam ter nada a ver com o que aconteceu com Joana. Mas eles tinham tudo a ver. E então, agora que Carlos retomou todo o seu poder, que Carlos já tinha retomado Paris, que os ingleses tinham sido expulsos totalmente. Aí sim, a Sorbonne não tinha mais o que fazer. Então, o que ela fez? Prometeu fidelidade ao rei. Mas exigiu em troca o quê? Anistia, perdão, proteção, manutenção de todos os benefícios que eles tinham, de todos os privilégios que eles tinham. O que o rei Banana fez? Se submeteu a todas as exigências. Tá bom, pode fazer aí o que vocês quiserem. Vocês fizeram tudo isso. Mas agora, se vocês me apoiarem, afinal de contas, a universidade era o órgão de maior prestígio ali, né? Naquele mundo. Então, estamos diante aí de uma situação complicada. Carlos VII aceitou todas as exigências da Sorbonne. Na hora que ele quando ele quis abrir o processo de investigação, ele aceitou que a Universidade de Paris indicasse os membros que participariam do processo. E eles indicaram quem? Vários que participaram do processo anterior, que na verdade deveriam ser os réus desse novo processo. Certo? E se tornaram novamente seus juízes. Então essas pessoas, ou elas eram filhos intelectuais aí daqueles antigos, e estavam dispostos a proteger seus colegas, amigos, familiares, ou eram pessoas que estiveram lá também. Então, essa investigação foi presidida por um dominicano chamado Guilherme Boulet, que era ex-reitor da Universidade de Paris. Então quem ele estava defendendo? Os interesses de Joana ou os interesses da universidade? Porque a gente já viu claramente que eles eram opostos, desde lá de trás, né? E outra coisa, ele foi reitor na época e ele tinha sido nomeado pelos ingleses quando eles estavam dominando a universidade. Vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente ver como que houve uma intervenção prévia aí nesse novo processo de Joana. Por mais que tudo estivesse previamente assegurado, era necessário que o inevitável processo de segunda instância tivesse pelo menos uma aparência de legalidade. A gente vê que fala inevitável processo. Por quê? Pressão do povo, pedido do rei. Por um lado, a sentença de 1431 seria declarada nula e sem efeito, apagando a infâmia de bruxa, herege e cismática, para satisfazer os interesses do rei e esfriar os ânimos exaltados do povo. Mas, por outro, para não tocar na responsabilidade dos juízes e nem revelar a prevaricação da Sorbonne, tentar-se-ia cobrir ao máximo os autores e cúmplices do enorme escândalo,
para isso seria necessário continuar com a invenção da abjuração de Joana. Então, olha o que eles tinham que fazer. Eles tinham que conseguir fazer um processo que, ao mesmo tempo, reabilitasse a imagem de Joana e do rei, que declarasse que aquele lá era falso, mas que não botasse nenhuma culpa naqueles falsos juízes. Era essa ginástica que eles precisavam arquitetar ali, nesse momento, certo? Então, por quê? Porque os membros, como eu já disse, da Sorbonne estavam totalmente comprometidos, então o Guilherme Boullée, ele fez diversos interrogatórios lá, diversas investigações, só que desses 7 interrogatórios que foram feitos com diversas testemunhas, o que ele fez? Ele fez simplesmente desaparecer ali os depoimentos que eram mais comprometedores, e ele fez algo muito parecido com o que eles haviam feito anos atrás. Ele simplesmente fabricou um resumo conforme a conveniência ali da universidade. Então ele fez um resumo que deixava trechos favoráveis e outros neutros, e fazendo uma nova manipulação que ia conseguir ao mesmo tempo satisfazer o rei, que não precisava de muito, né? E acalmar o povo e encobrir os juízes iníquos ali. Ok? E qual que foi então a grande... Como é que eles iam conseguir fazer isso? Qual foi a grande cartada que eles usaram? Bom, foi o seguinte, eles iam dizer simplesmente... Vocês lembram daquele documento que eu lembrei lá no início da aula, de 12 artigos que eles fizeram lá no processo de condenação? Simplesmente fizeram 12 artigos que mandaram para a universidade dizendo que eram as acusações contra Joana. E que ninguém assinou aquele documento. Ninguém se responsabilizou pela confecção daquele documento. Então a grande cartada foi dizer que tanto Cuchon, que era o presidente lá do tribunal, quanto os demais juízes tinham sido enganados por aquele resumo de 12 artigos. Porque aquele resumo tinha falsificado as respostas de Joana. Certo? Então, já que ninguém nunca tinha assinado aquele documento, nunca se soube quem redigiu, de fato, pronto. A culpa era daquele fantasma que fez aqueles documentos lá, com 12 artigos que falsificaram as respostas de Joana, aí você limpa um pouco a barra de Joana, e enganou o Cuchon, coitado, e os outros juízes. Então, aí você limpa a barra deles. Não, na verdade, eles chegaram àquela sentença, àquela conclusão, porque eles foram enganados por aquele artigo, porque a Sorbonne toda foi enganada por aquele artigo. Então, nesse documento, ele afirmou que Joana abjurou só no cemitério, naquela hora lá que leram a sentença para ela, mas que ela não tinha entendido nada do que ela estava assinando. Primeiro que Joana nem sabia assinar. E disseram que ela não entendeu nada, que ela, o que está acontecendo? Eu não sabia o que era abjurar. Ela entendia tudo que aqueles doutores não entendiam, mas ela, de repente, teve um lapso, assim, de inteligência lá na hora dessa pressão. Então, o que aconteceu? Essa investigação do rei, ela confirmou o relato da abjuração de Joana, só que disse lá, para amenizar, que ela foi forçada pela violência e pelo medo. No momento de fraqueza, por causa do medo da morte, ela foi lá e abjurou. E isso, precisamente isso, se tornou a pior lenda negra que é atribuída a Joana durante muito tempo. Outra coisa que eles fizeram, eles simplesmente desapareceram com os registros do processo de Poitiers, que foi o primeiro processo que poderia desmascarar tudo, né? Sumiram com esses documentos. Aí, vou ler outro trechinho aqui interessante para vocês, que é o seguinte, ó. Assumindo a abjuração assinada como um fato, Boullée eximia, ao mesmo tempo, Joana e os juízes. Eis a lógica do inquisidor. A donzela teria negado suas vozes e reconhecido que suas ações eram do diabo ao assinar um papel que não compreendeu. Independente disso, tratava-se de uma abjuração pública, sem razões em contrário, pois naquele momento os juízes não sabiam da ignorância de Joana. Esse fato era suficiente para que os juízes a condenassem de acordo com a lei. Ok? Então, dessa forma, ele inocentou os colegas, confirmou a farsa de Joana. E aí tá, uma vez concluído esse processo de investigação, o que aconteceu? Deveria, como eu disse, ser pedido à Santa Sé a revisão da condenação por heresia, já que o rei não tinha essa alçada. E a gente viu também que isso aí estava diretamente ligado à imagem do rei, então ele tinha esse interesse. Mas olha só, não convinha que o rei fosse o autor, fosse o requerente
desse pedido de revisão dessa condenação da igreja. O que eles fizeram, então? Eles foram atrás da mãe de Joana, Isabel Romé, enfim, enganaram ela de várias formas e convenceram a mãe de Joana a ser a requerente do processo. Ou seja, parecia que era a família de Joana que estava pedindo a revisão daquele processo e não o rei. Certo? Então, eles fizeram a súplica, que era um nome que existia para quando você pede a Santa Sé a revisão de um processo aí. E na súplica já tinha um monte de mentira no próprio pedido, o que já tornava nulo, porque lá não lembro se era no Código de Direito Canônico, enfim, em algum documento da igreja já dizia que um pedido de súplica, um pedido feito à Santa Sé, ele só seria válido, o sim lá do Papa só seria válido caso se tratasse da verdade, senão ele seria automaticamente nulo, e continha mentiras ali. E o Papa Calixto III, ele fez essa abertura do processo de reabilitação. Então, se iniciou oficialmente esse processo de reabilitação de Joana, um processo oficial da igreja, no dia 7 de novembro de 1455. Então, só 24, 25 anos depois que Joana morreu. Ok? E aí é muito interessante, porque na primeira audiência desse processo, a gente viu aí que foi Isabel, a mãe de Joana, como requerente, os irmãos de Joana estavam presentes, e no dia que abriu esse processo, na catedral, foi em Paris, se eu não me engano, foi na Catedral de Paris. E enfim, em que a Isabel entrou e tinha todo o povo lotado e um povo presente. Olha a descrição da cena de quando ela chegou ali, ó. Foi uma cena realmente extraordinária e comovente quando a velha camponesa entrou pela nave central, apoiada por seus 2 filhos e escoltada por um interminável grupo de orleanenses, que com sua presença queriam juntar-se à denúncia. Além disso, a imensa catedral estava lotada de pessoas de todas as cidades por onde a Pucelle havia passado, as quais aguardavam ansiosamente a glorificação de sua heroína. O povo sabia que Joana era uma santa. Todos tinham uma intuição a respeito dessa verdade, fazendo-se presentes para ouvir a reabilitação pela boca da igreja. Ninguém duvidava de sua inocência. Em seguida, Isabel ajoelhou-se diante do tribunal, abrindo a sessão com uma inesquecível descrição dos acontecimentos. Agora é a fala de Isabel, a mãe de Joana. Tive uma filha nascida de legítimo matrimônio. Ela foi batizada, confirmada e criada no temor de Deus e no respeito à tradição da igreja, tanto quanto a idade e sua condição de simplicidade permitiam. Criada no meio do campo, ia à igreja, confessava-se todos os meses e comungava. Apesar de sua juventude, jejuava e rezava com grande devoção e fervor, sobretudo pelas grandes necessidades que afetavam o povo naquele momento, das quais também partilhava de todo o coração. E embora nunca tenha pensado, concebido ou feito nada que a afastasse da fé ou a contradissesse, alguns inimigos processaram-na em matéria de fé. E apesar de seus protestos e apelações, tácitos e expressos, sem qualquer auxílio, ela comprovou sua inocência em um processo pérfido, violento, iníquo e sem sombra de lei. Sentenciaram-na de forma injusta e criminosa, fazendo-a morrer cruelmente pelo fogo, para a condenação de sua alma e causando danos notórios, infames e irreparáveis contra mim, Isabel, e os meus. Então essa foi a declaração da mãe de Joana na abertura ali do processo de reabilitação. E aí, o que aconteceu? Começou já a sair errado ali para aqueles iníquos juízes, novos iníquos juízes. Então, depois dessa abertura, o que eles fizeram? Eles eles não continuaram diante do público, eles simplesmente levaram ela para dentro de uma sala, onde ela foi ali inquirida junto com os 3 juízes, mais 2 pessoas, a portas fechadas, do mesmo jeito que aconteceu com Joana, para não haver ali a interferência do povo. E todos os relatos que a gente tem é de que eles pressionaram Isabel ali de uma forma horrível também, e deixaram claro para ela que eles não pretendiam inocentar totalmente Joana.
Então, agora eu vou ler para vocês a fala do inquisidor a Isabel. O que ele disse para ela. É possível que Joana não seja inteiramente desculpável nesse ponto, pois nada a autorizava a negar ou diminuir uma verdade que Deus lhe revelara. Ela jamais deveria ter se desviado da justiça, ainda que sob o pretexto de evitar uma punição ao seu corpo, causada por seu instinto natural contra o horror do fogo, pois lhe teria sido melhor sofrer todos os castigos do que ter consentido no mal. Mas nosso objetivo não é de modo algum mostrar sua inocência absoluta. Por acaso podemos nos surpreender que uma mulher fraca caia em fraqueza também na sua língua, cedendo ao pavor da tortura? Então, olha o que a mãe dela teve que ouvir. Que, não, a gente não vai inocentar a Joana de tudo, porque ela vai continuar, ela abjurou. Então, ela teve um momento de fraqueza, depois ela se arrependeu, mas naquele momento, teve aquele momento de fraqueza. Ou seja, ela não era tão santa assim. E aí, enfim, pasmem. Depois disso, quando encerrou essa primeira sessão, eles simplesmente dispensaram Isabel. Eles não queriam que ela estivesse presente. Ela era requerente. Eles não queriam que ela estivesse presente nas próximas sessões. Certo? Eles constituíram 16 defensores para a causa de Joana, ou seja, representada por Isabel. Só que esses defensores aí eram mais promotores, né? Porque, enfim, eles estavam aliados ali àquela intenção. E a cereja do bolo, eles obrigaram ela a assinar um documento em que ela dizia que aceitaria o desfecho daquele processo, o resultado, antes dele acontecer. Ela teve que assinar um documento dizendo que ela aceitaria o resultado sob pena de hipoteca de todos os seus bens. Olha o tipo de pressão que ela sofreu. A gente vai ter esse processo aqui, mas você vai ter que aceitar, enfim. E é assim, e ela foi dispensada e não pôde participar ali de nada. Certo? Então, aqueles culpados ali da condenação de Joana, que na verdade, aí beleza, deu sequência às outras sessões, né? Sem a presença de Isabel. Então, aqueles culpados da condenação de Joana, que na verdade eles deveriam ter sido ali tratados como réus daquele processo, eles foram simplesmente ouvidos como testemunhas do processo, como se eles tivessem sido só meros espectadores lá atrás, no processo de condenação. E aí, para completar, eles... Bom, vocês lembram que Cushon tinha redigido lá uma abjuração de Joana, aquela suposta abjuração que ela assinou, de 500 palavras, em que xingava ela de tudo quanto é coisa horrível, e ainda por cima o rei, falava também lá do rei Carlos. Então, essa abjuração de Joana, nesse momento, não era conveniente, né? Porque, afinal de contas, ela comprometia a imagem do rei, que eles queriam limpar nesse momento. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente inventaram uma nova abjuração. Eles redigiram lá, inventaram um novo documento, menor, mais light, sem as ofensas ao rei, e disseram que foi aquilo lá que Joana assinou. Enfim. Então, de 15 a 20 de dezembro de 1955, que foi esse período aí desse processo, certo? Depois que Isabel foi embora, eles ficaram ouvindo diversas e diversas testemunhas, e depois de terem ouvido essas testemunhas, eles redigiram um texto com 101 artigos que apresentaram ao tribunal, ok? E aí eu vou ler para vocês qual que foi a sentença conclusiva desse processo de reabilitação de Joana. Vamos lá. O que eles concluíram? Ó. Em primeiro lugar, dizemos, porque a justiça o exige, e declaramos que os 12 artigos que se encontram no suposto processo, começando pelas palavras uma mulher, os quais foram instrumento das sentenças proferidas contra a referida falecida, devem ter sido, foram e estão redigidos de modo corrupto, doloso, calunioso, fraudulento e malicioso. A verdade é calada e falsamente expressa em muitos pontos fundamentais que, ao serem levados em conta, puderam induzir ao erro o espírito daqueles a quem cabia deliberar e julgar. Olha só, coitados.
Por isso, nós tomamos, extinguimos e anulamos tais artigos e depois de retirados do processo, ordenamos que sejam rasurados e rasgados. Lembrando que a gente está falando daqueles 12 artigos lá do processo de condenação que um fantasma redigiu, porque ninguém sabe quem é o autor. Em segundo lugar, depois de termos examinado cuidadosamente as outras partes do mesmo processo, particularmente as duas sentenças de culpa e reincidência nele contidas, e depois de longa consideração a respeito da qualidade dos juízes e de todos aqueles sob cuja custódia a referida Joana estivera detida, considerando que, em relação a este processo, uma suposta abjuração inválida e de origem ardilosa, viciada de falsidade e dolo, foi arrancada de Joana pela violência e pelo medo, na presença do carrasco sob ameaça de mandá-la para a fogueira, e sem que a falecido pudesse prever ou compreender. Dizemos, pronunciamos, decretamos e declaramos que o referido processo e as referidas sentenças, viciadas de fraude, calúnia, iniquidade, contradição e manifestos erros de fato e de direito, junto com a abjuração acima mencionada, inclusive suas execuções e todas as consequências foram e devem ser entendidas como nulas, sem valor ou efeito. Nós as tomamos, cancelamos e as decretamos nulas, declarando aos demandantes, seus familiares, que a mencionada Joana não contraiu nenhuma nota ou mácula infamante e que já se encontra limpa e restaurada, e para todos os efeitos nós a reabilitamos inteiramente. Bom, eu não sei o que vocês pensam, né, mas a gente ouve aí no primeiro momento e fala, nossa, que bom, ele disse, reabilitou Joana, disse ali que ela só fez aquilo porque ela passou por muita violência e medo, mas, na verdade, isso daqui confirma, o documento de conclusão claramente confirma que Joana, diz que Joana abjurou por medo e inocenta os seus algozes. Ele claramente inocenta, diz que eles não têm culpa porque eles foram enganados. E aí, o que aconteceu? Naquele momento em que a sentença foi lida e o público estava lá. O que se seguiu após a leitura da sentença? Um grande silêncio, porque o público ficou completamente desapontado. Então, não houve, nem o rei demonstrou alegria. Não teve nenhuma comemoração, porque nenhuma sanção foi feita contra aqueles juízes, e o bode expiatório de tudo foi um autor anônimo dos 12 artigos responsável por enganar os pobres juízes. Então, a sentença de condenação foi anulada, mas aqueles que redigiram essa sentença e que montaram aquele teatro, eles sequer foram investigados, certo? Então, Joana saiu daquele novo processo ali, culpada de fraqueza diante do medo, e o tribunal, aquele novo tribunal, ainda dizia que as pessoas tinham que rezar pela alma dela, porque ela supostamente estaria no purgatório, já que ela tinha cometido esse pecado de negar a missão vinda de Deus, mesmo que por um breve momento. Então, essa que foi a conclusão. Por quê? Porque o rei, com aquela já conhecida moleza que ele sempre demonstrou, entregou simplesmente o processo de reabilitação de Joana nas mãos dos próprios inimigos dela. Ok? E aí a gente entende por que Joana demorou tanto tempo para ser canonizada, porque isso foi precisamente as conclusões desse processo, porque pensa, não, aquilo foi falso, agora ela foi reabilitada. Isso dá ainda mais uma cara, entra para a história ainda mais como sendo a verdade, porque afinal de contas aquilo está desmentindo algo que aconteceu lá atrás, mas tem uma nova mentira muito bem escondida ali, ok? Que de uma forma que distorce a imagem geral que Joana tem, a grandiosidade de Joana, a fortaleza de Joana que jamais negou diante de nenhuma ameaça. E aí a gente vem agora, então esse daí foi o terceiro processo de Joana, processo de reabilitação. E agora nós vamos falar do processo de canonização, que aí é finalmente a glória de Joana, 400 anos depois. Ok? Então, a abertura da causa de beatificação de Joana, ela se deu no ano de 1869 somente, que foi aberta a causa de beatificação, ok? E como a gente já viu aqui, por que ela demorou tanto? Enfim,
por causa desse processo de reabilitação distorcida e das mentiras que foram sendo perpetuadas pelos historiadores, mesmo os historiadores católicos, que acessavam esses documentos isoladamente. Durante todo esse período, não dá pra gente esmiuçar isso aqui, mas os reis franceses seguintes, eles demonstraram um carinho por Joana, uma gratidão por Joana, através de diversas coisas. Teve um que mandou reformar a capela onde ela fez a primeira comunhão. Eles mandaram traduzir o processo de Joana para o francês. A família real, como tudo, tinha um carinho ali por Joana. Só que, fora isso, ela ainda foi maculada com um sem número de lendas negras aí sobre ela. Imaginem, em tudo que veio depois. Vou citar alguns aqui só para a gente ter uma ideia. Bom, poemas, os séculos, os anos iam se passando. Poemas eram escritos, existem poemas retratando Joana como uma guerreira cruel que massacrava os seus inimigos, algo que não tinha nada a ver com quem ela era de verdade. Os ingleses começaram a inventar um monte de história a respeito de Joana. Inclusive, eles inventaram que Joana era uma bastarda, que na verdade ela tinha sangue real e que ela tinha uma ligação com a família real. E tinha várias lendas nesse sentido aí. Só que o auge dos absurdos, que não nos surpreende nem um pouco, foi inventado por quem? Ninguém menos que Voltaire. Então, Voltaire tem um poema grotesco de autoria dele a respeito de Joana, um poema que circulou amplamente aí, que esse poema ridiculariza Joana, inventa um monte de coisa escandalosa e imoral, como era do feitio dele, né? Afinal de contas, a gente já mencionou em algum momento que Voltaire dizia que o lema, que o objetivo da vida dele era écraser l'infâme, que ele assinava assim as cartas dele, que era esmagar a infame. Quem era infame? A Igreja Católica. Então a gente já está cansado de saber das inúmeras mentiras aí inventadas a respeito da Igreja, por Voltaire, pelos iluministas, enfim. E nessa coleção aí ele tem um poema a respeito de Joana. Além disso, no século XIX, começaram a forjar uma imagem de Joana como uma livre pensadora feminista. Até isso fizeram com a coitada. E aí depois começaram a vir as explicações ali pseudocientíficas para o que aconteceu com Joana, ali no auge do racionalismo. Então, vou citar alguns para vocês rirem um pouquinho, mas tem muitos outros. Bom, teve um estudo feito por 3 psiquiatras, séculos depois da morte de Joana, que diagnosticaram Joana com epilepsia. E aí, por causa dessa epilepsia, eles atribuíram várias coisas que afetaram a mente dela. E aí ela conseguiu simplesmente libertar a França. Eu queria ter essa epilepsia de Joana aí. Enfim, aí tiveram outros que atribuíram a Joana que ela tinha contraído uma tuberculose bovina, que afetou aí o cérebro dela, e de forma que ela desenvolveu uma série de problemas. Disseram também que ela tinha esquizofrenia paranoica, transtorno bipolar e transtorno de personalidade. Então é assim que você justifica, tem um heroísmo aqui que ninguém pode explicar, vamos inventar umas doenças psiquiátricas para isso daí, né? Uns 3 séculos depois, esses super-homens fizeram isso. Enfim. Ciência. E aí, bom, chega de tragédia, né? Vamos começar a parte boa, porque, por fim, começaram a surgir também ali, se levantar, voltaram a se interessar muito pela causa de Joana. Acho que é assim, é mais ou menos o que acontece no nosso tempo. Tem vez que o mal, a mentira, ele se excede tanto, chega num ponto que ninguém aguenta mais. Então, assim, acho que foi isso que aconteceu com Joana. Não é possível. Aí começaram a se interessar muito pela história dela e buscar de verdade ali o que tinha acontecido. E, claro, a ação do céu, porque a gente vê que Deus, eles têm os planos dele para a história. Os seus santos também se apresentam ali nos momentos providenciais da igreja. Então, em 1844, ainda ali no século XIX, foi o bispo de Orleans, da época, que deu entrada ao pedido de abertura da causa de beatificação de Joana. E aí,
o bispo de Orleans, bom, Orleans sempre foi fiel a Joana. Não sei se eu comentei com vocês, que desde a libertação de Orleans, eles comemoravam a data da libertação de Orleans com uma procissão que dura até hoje, certo? Que desde a época que Orleans foi libertada, a cidade sempre foi fiel a Joana, sempre a considerou uma santa e continua tendo essa comemoração até hoje. Imagina que incrível deve ser lá participar disso. Então eu vou ler a pregação do bispo de Orleans, uma parte da pregação dele a respeito de Joana, ó. Em vão procuro algum bem que a nossa heroína talvez falte. Todos os vários dons se acumulam sobre sua cabeça, não falta uma pedra à sua coroa. No espírito e no coração, não conheço nada mais cristão e mais francês do que Joana d'Arc. Nada mais místico e mais puro. A natureza e a graça nela se abraçam como irmãs. A inspiração divina deixou todo o seu quinhão ao gênio nacional, todo o seu livre desenvolvimento ao caráter francês. Ela é uma cavaleira estática, uma guerreira contemplativa. Ela é do céu e da terra. Ela é, perdoai esta antecipação, ela é uma mártir que chora. Ela é uma santa que não tem altares onde possa ser venerada, que brevemente começará a ser invocada. Ser-nos-á permitido pranteá-la, o sacerdote a poderá louvar no templo e os cristãos a exaltarão nas ruas da cidade. Modelo oferecido a pessoas das mais diversas condições. As filhas de pais simples e as filhas dos reis. A mulher do século e a virgem do claustro. Aos padres e soldados, aos felizes do mundo e aos que sofrem, aos grandes e aos pequenos. O arquétipo mais completo, o mais amplo, no duplo sentido de religião e pátria, uma figura histórica que não encontra quem se lhe compare em nenhum lugar. Bom, seguindo aí, então isso foi a abertura ali do processo em 1844. Então em 1884, aí, já 40 anos depois, quem introduziu o processo de beatificação de Joana, de fato? O Papa Leão XIII. Certo? Então, Leão XIII, ele introduziu o processo de beatificação de Joana, e quando um processo de beatificação, porque o bispo, ele solicitou, aí a igreja, ela é muito cuidadosa, muito burocrática nesses processos. Então, o bispo foi lá, solicitou. Aí se levanta uma série de questões para ver, tá, isso aqui é digno de ser avaliado? Demora anos. Aí, depois, então, Leão XIII, ele introduziu o processo de beatificação. Quando começa o processo de beatificação é porque já se verificou que pelo menos aquela pessoa ali morreu em odor de santidade, digamos assim, o povo a considerava. Então ela foi declarada venerável. É o título que a pessoa recebe quando se abre um processo de beatificação. E aí o processo tem toda a investigação. E aí foi feita a investigação do processo de beatificação, que resultou num relatório de 3.000 páginas, ok? 17 volumes, que o próprio bispo de Orleans da época, que era Dom Touché, levou pessoalmente ao Papa Leão XIII, esse relatório, ok? Então, toda essa investigação foi feita, e foi o Papa seguinte, o sucessor de Leão XIII, que era quem? Ninguém menos que São Pio X. Então foi São Pio X que assinou, em 6 de janeiro de 1904, um decreto declarando a heroicidade das virtudes de Joana. Porque quando um candidato aos altares, né, começa um processo de beatificação, vai se avaliar se aquela pessoa praticou as virtudes cristãs em grau heróico. E aí já foi verificado e decretado por São Pio X a heroicidade das virtudes de Joana. Daí, precisa ser verificado, ela já era declarada venerável, virtudes heróicas. As pessoas começam a pedir a intercessão dela, porque aí ela já é passível de ser uma intercessora. E aí começam a aparecer os milagres, e esses milagres, eles precisam ser atestados no processo de beatificação. É necessária a existência desses milagres para a conclusão do processo. E eu vou ler para vocês justamente os milagres do processo de beatificação. Ó,
O primeiro milagre apresentado foi a cura milagrosa de uma freira beneditina de Orleans, irmã Teresa de Santo Agostinho, em 1900. Depois de anos sofrendo de úlcera estomacal, já desenganada pelos médicos e moribunda, iniciou uma novena à Santa Joana d'Arc, a Joana d'Arc, no caso, implorando sua intercessão. É bom a gente prestar atenção aí porque a gente está no meio de uma novena à Joana d'Arc. Então vamos entender do que ela é capaz. No último dia da novena, ao recitar a oração à venerável, depois de receber os últimos sacramentos, ergueu-se de súbito, dirigiu-se à missa e depois foi tratar de assuntos cotidianos. Sua cura foi repentina, completa e permanente. Então, assim, algo que estava acompanhado por vários médicos, que tinha várias testemunhas, que ficou evidente ali que não tinha uma explicação natural. Segundo milagre, ocorreu na pequena aldeia de Faverolles, diocese de Évreux, em 1893. A irmã Julie Gautier, da Congregação da Divina Providência, desde os 10 anos de idade era acometida de uma intratável e erosiva úlcera no seio direito. Após 15 anos de profundo sofrimento, já não tinha esperança nenhuma de cura. Como uma grande demonstração de fé, dirigiu-se dolorosamente à igreja, apoiada por 8 noviças, para implorar das mãos de Joana d'Arc a cura. No mesmo instante, sentiu-se completamente curada e de fato estava, para grande espanto de todos os presentes. De algo visível ali, que era uma úlcera de muitos anos. O terceiro milagre aconteceu em 1891, na pequena cidade de Fruget, diocese de Arras, em favor de outra freira, irmã Jean-Marie Sagnier, da Congregação da Sagrada Família. Durante 3 anos, a religiosa sofrera de dores intoleráveis nas pernas, onde tinha úlceras e abscessos, sequelas de uma tuberculose crônica. Ao invocar a venerável Joana em uma novena, já no 5º dia, a doença foi repentina e perfeitamente curada. Então, esses foram os milagres aí da beatificação de Joana, que foram colocados no processo, né? Que foram averiguados e colocados lá na beatificação. Então, no dia 18 de abril de 1909, São Pio X beatificou Joana. Ok? Eu vou ler para vocês um trechinho da festa de beatificação de Joana. Ó. Dom Touché, que foi o bispo, lembra do bispo de Orleans? Ele foi o primeiro a cantar o Te Deum enquanto caía o véu de uma bela imagem que foi venerada por toda a multidão na Praça de São Pedro. Porque quando ela foi beatificada, ela já poderia ser venerada, poderia ter imagens, ok? E as festividades continuaram com um tríduo na igreja de São Luís dos Franceses e com 4 dias de festa em Orleans, na presença de 45 bispos e um povo jubiloso que gritava: Viva Joana d'Arc, viva a França! Entre 25 e 30 mil imagens da nova beata foram encomendadas na França e em outros países. O próprio bispo de Orleans registrou o seguinte: este evento religioso é motivo de alegria para todo o mundo. Na Inglaterra, Itália, Bélgica, Estados Unidos e mesmo na China e na África, todos os católicos ficaram encantados. Sabemos disso pelas notícias e pelas cartas que nos chegam desses lugares, separados por distâncias, interesses e línguas, mas unidos pelo culto da Virgem mais excelente e mais maravilhosa que o mundo conheceu, porque não há outra que se compare a ela. Bom, e aí, o seguinte, foi beatificada. E aí dá sequência no processo, porque agora ela precisa ser canonizada. E a beata Joana d'Arc, então, passou aí pelo processo de canonização e novamente precisa dos milagres aí do processo. E eu vou ler para vocês 2 milagres do processo de canonização. Não vou ler os 3, não, porque, enfim. Ó. O primeiro foi a cura perfeita e instantânea da senhora Marie-Antoinette Mirandel, sentindo uma dor intolerável no calcanhar direito no dia do Natal de 1908. Foi diagnosticada poucos dias depois com um tumor maligno. Passados 2 anos, um fluido rosa começou a escorrer da ferida. Apesar das medicações e tratamentos, a paciente não conseguia andar ou adormecer por causa da dor, e a ferida se espalhara por quase toda a planta do seu pé. No dia 3 de fevereiro de 1911, a enfermeira religiosa, que diariamente trocava seus curativos, não apenas encontrou a ferida fechada, mas também se deu conta de que Antoniette podia sustentar seu pé com total normalidade, uma vez que estava curada.
De fato, no dia seguinte, os médicos confirmaram que a ferida estava completamente curada. O que havia acontecido? A senhora Mirandelli tinha uma devoção especial pela Pucelle, a quem sempre oferecia as flores de seu jardim. Apesar de sua pobreza, muitas vezes as comprava para ela. Além disso, havia feito várias novenas para Beata Joana, dizendo para si mesma: ela se cansará de não me conceder a cura mais cedo do que eu de pedir. Sua súplica foi atendida durante uma de suas novenas. Bom, tem mais um aqui, mais 2 milagres, mas eu não vou ler eles, não. Enfim, fica esse daí para poder ilustrar. Então, dia 16 de maio de 1920, ela foi canonizada por Bento XV. Ok? Só em 1920 que Santa Joana d'Arc foi canonizada. E no dia 2 de março de 1922, o Papa Pio XI proclamou Joana como a segunda padroeira da França. E aí, uma conclusão de Charles Péguy. Pode-se dizer que, entre todos os santos, Joana é aquela a quem se concedeu que sua vida, paixão e morte mais se assemelhassem à vida, paixão e morte de Jesus. Ok? Bom, então, essa é a história de Joana até a sua elevação aos altares e toda a novela, né? Todas as várias novelas que aconteceram aí nesse processo. E agora, que a gente chegou ao final do nosso curso e ao final dessa história tão inacreditável, a gente precisa tirar algumas conclusões disso daí, né? E as primeiras conclusões que eu queria apontar são a respeito das coisas que a gente aprendeu para a nossa vida espiritual, que são as mais importantes. E aí eu gostaria de retomar o que eu disse na primeira aula, não sei se vocês lembram, sobre o processo de cristificação dos santos. Tão marcante na vida de Joana. O que é isso? A gente precisa sempre se lembrar disso, porque principalmente na nossa vida, do mundo moderno, de facilidades de correria, a gente se esquece que todos nós somos chamados à santidade. A santidade é um chamado universal. Por mais que a gente vá dizer, enfim, eu sou fraco, eu não sou assim, não sou assado, ninguém pode se eximir de tentar. Ninguém está autorizado a dizer, eu não vou tentar ser santo. Certo? Só que na prática, a gente quer fugir disso, porque a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir do sofrimento, e a gente vai ver que, à medida que se avança na vida espiritual, no sentido de buscar fazer a vontade de Deus, de buscar viver como Deus espera que nós vivamos, em união aí em abandono nas mãos da providência, mais a gente vai se assemelhando a Cristo. Esse é o caminho. Então, não existe santidade sem se assemelhar a Cristo. E como que terminou a vida de Cristo? Como que foi a vida dele? Então, a gente vê que na vida de Joana, todos os detalhes, diversos detalhes se assemelham de forma impressionante, assombrosa em muitos momentos, como a gente foi citando, com a vida de Cristo. Ok? E a gente tem que entender também que esse processo de cristificação, ou seja, de se assemelhar a Cristo, não é algo que o santo busca. Ele, não, eu vou seguir esse caminho aqui porque esse aqui é semelhante a Cristo. Não, a gente vai ver que ele vai passar por imensas perplexidades, não vai compreender, porque ele de fato vai sofrer. Na verdade, é Deus quem conduz esse processo. O que nós somos chamados a fazer é trabalhar a nossa vontade para que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Deus espera de nós, a renunciar a nós mesmos, assim como Jesus nos diz no Evangelho. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, enfim. E é isso que nós somos chamados a fazer. Quem vai nos conduzir por qual caminho é a divina providência. Ok? E nós buscamos praticar as virtudes em grau heróico, assim como Joana fez, e Deus nos conduz aí pelo caminho que Ele quiser. Então, nesse sentido, nós precisamos também destacar
essas virtudes heróicas de Joana, porque os santos, eles estão aí para que nós os imitemos, apesar de que Joana, eu vou imitar Joana d'Arc, enfim. A gente precisa identificar as virtudes de Joana e trazer para a nossa realidade. E eu acho que ela é uma santa muito providencial para o tempo que a gente vive, justamente por conta do contraste que nós temos com as virtudes que ela mais manifestou. A gente deveria se envergonhar da nossa fraqueza, da nossa covardia, diante da heroicidade das virtudes dela, daquela idade, naquela condição, a capacidade de confiar em Deus, de se abandonar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, de acreditar, de ir em frente. Okay? Lembrando que Joana não estava lá tendo uma vida medíocre como nós temos, e de repente, é muito fácil, ela estava lá sendo medíocre, de repente chega o São Miguel e fala com ela assim, até eu. Não. Joana, ela vivia uma vida agradável a Deus, uma vida em que ela renunciava a si mesma, em que ela buscava ser a melhor cristã que ela poderia, em que ela venerava a Virgem Maria, em que ela tinha uma vida sacramental, se doava, cuidava dos mais pobres, trabalhava com alegria, obedecia aos seus pais. Enfim, Joana era uma cristã exemplar. E dentro desse contexto, Deus se agradou dela e a chamou para uma missão que ela cumpriu aí dessa forma heróica que a gente conhece. E, enfim, para a nossa vida espiritual, acho que a gente tem que pensar nisso. Refletir sobre que somos chamados a nos assemelhar a Cristo, primeiro ponto. E quais são as virtudes de Joana que nós precisamos imitar e trazer para a nossa realidade hoje. E a segunda parte dessa conclusão é aquilo que a gente pode aprender sobre a ação concreta de Deus na história. Porque a história de Joana, como assim, é uma das histórias de santo que mais revela pra gente, de forma impressionante, que Deus age na história, que Deus age no mundo, que Ele faz a sua vontade acontecer. E que essas diferenças que existem entre as nações, entre os diferentes povos, elas não surgem simplesmente de uma construção social, de uma vontade aí do ser humano, mas sim de Deus, ok? E a providência divina, ela atribui a cada raça, a cada povo, uma missão na história. Então nós temos a nossa. E aí, a gente sabe que falamos muito da necessidade do reinado social de Cristo. Nós temos na igreja a comemoração da festa de Cristo, Rei do Universo, porque Cristo quer reinar na nossa sociedade, precisamos entender isso. E eu quero ler, e Joana, ela, assim, a história de Joana, tudo que Joana nos ensina tem muito a ver com essa questão do reinado social de Cristo. Olha só o que eu quero ler para vocês. Joana tem a missão de fazer resplandecer o reino político de um Deus encarnado, de mostrar aos povos já cristãos que Jesus Cristo é o autor da civilização e seu legislador, de apresentar o Evangelho como uma lei fundamental, igualmente dada aos grandes e aos pequenos, e que deve penetrar tanto na ordem política e civil como na ordem doméstica e nas consciências individuais. Certo? Então Deus quer reinar socialmente. E aí eu quero ler para vocês aqui a mensagem do Papa Pio XII aos franceses, que na verdade serve para todos nós. Católicos franceses, do solo generoso deste jardim da Europa, que é a França, surgem os heróis da pátria e da fé, que por amor à sua mãe, caso seja necessário defendê-la, sabem lutar, sofrer e morrer, com a certeza de que nunca faltarão os louros do triunfo para aqueles que aceitam o sacrifício por uma grande e justa causa. E se é possível que num instante a iniquidade, a mentira e a corrupção pareçam triunfar,
bastar-lhes-ão alguns instantes de silêncio, erguendo os olhos ao céu, para imaginar as legiões de Joana d'Arc voltando, com suas bandeiras desfraldadas, para salvar a pátria e salvar a fé. E a gente vê hoje aí a situação da França e fica se perguntando, né? Já que Deus tem uma missão específica para cada nação, já que a França é a filha primogênita da igreja, responsável por guardar a fé, nós vemos a situação do mundo hoje, e a gente vê a situação da França hoje, se pergunta, o que será que vai acontecer? Porque Deus não mente, certo? Então, como será que a França vai finalmente aí se reerguer e cumprir sua missão? Lembrando que lá São Remígio profetizou em 492, em 400 e alguma coisa, lá no batismo de Clovis, no coração do primeiro rei dos francos, que a França seria grande, mas que todas as vezes que ela fosse infiel à sua vocação, ela seria punida. E para finalizar, né, eu quero terminar lendo para vocês um discurso de São Pio X, de novembro de 1911, a respeito, né, da França, de Joana d'Arc. Ele diz o seguinte, as palavras de um outro santo: o povo que fez uma aliança com Deus nas pias batismais de Reims arrepender-se-á e retornará à sua primitiva vocação. Os méritos de tantos dos seus filhos que pregam a verdade do Evangelho em quase todo o mundo, muitos dos quais o fazem selando-a com o seu sangue. As orações de tantos santos que desejam ardentemente ter no céu a companhia de seus amados irmãos compatriotas. A generosa piedade de tantos de seus filhos que, sem deter-se diante de nenhum sacrifício, aumentam a dignidade do clero e o esplendor do culto católico. E, sobretudo, os gemidos de tantos filhos que dilatam suas almas diante dos tabernáculos, com expressões que o próprio Deus põe em seus lábios. Tudo isso acabará atraindo as misericórdias divinas sobre essa nação. As faltas não ficarão impunes, mas a filha de tantos suspiros, méritos e lágrimas nunca morrerá. Chegará o dia, e esperamos que este dia não tarde, em que a França, como Saulo no caminho de Damasco, será envolvida por uma luz celestial e ouvirá uma voz que lhe repetirá: minha filha, por que me persegues? E a sua pergunta: quem és tu, Senhor? A voz replicará: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão, porque em tuas obstinações a ti mesma te prejudicas. E ela, trêmula e espantada, dir-lhe-á: Senhor, que queres que eu faça? E ele: levanta-te, lava as manchas que te desfiguraram, desperta em teu seio os sentimentos adormecidos e o pacto de nossa aliança. E vai, filha primogênita da Igreja, nação predestinada, vaso de eleição, vai levar, como no passado, o meu nome diante de todos os povos e todos os reis da terra. Então, terminamos assim. E viva Santa Joana d'Arc, Rainha Virgem Mártir. Vamos finalizar então com a nossa oração de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instante humildemente vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.